Bem-vindos a mais um Católico Cê Sabia, nessa terça-feira, dia 1º de agosto. Nossa, estamos começando cedo hoje, hein? Com vocês, Padre Felipe Neco. Começando cedo e com muita alegria. Na verdade, nessa semana, gente, nós, né? Mas eu falei, vamos gravar na terça cedo, mas é uma alegria estar aqui com vocês de novo, o Padre Renan. Hoje é um dia muito especial, pelo menos para mim, eu tenho um carinho especial por esse santo, Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja, porque nos ensinou a verdadeira moral, que não é só um cumprimento de leis, que também é importante, mas é amar, é entender o sentido, o espírito por trás dessa lei. Hoje, na verdade, o que estão fazendo é não dão muita importância para as leis, mas tampouco amam, né? Eu acho que passou para o outro extremo o pensamento de Santo Afonso Maria de Ligório, mas toda a moral cristã ele deu uma renovada muito bonita e certamente o ensinamento dele fica ainda para a igreja de hoje bem aplicado, não como em alguns lugares estão buscando fazer. O importante é amar, dizia Santo Afonso Maria de Ligório. Não, o importante é amar corretamente, né? Então, celebrar esse santo aqui no dia da nossa gravação também ajuda muito e é uma alegria estar aqui com vocês. Essa semana começamos cedo, o padre conseguiu se organizar, porque o padre é muito compromissado, né? Então, conseguiu se organizar e aqui, pois estamos começando a semana. Eu já vou rapidinho, né? Colocar aqui, porque o padre tem que Eu tô sair, aqui, tá distraído aí. tô aqui com um monte de barulho na rua, hein? Não, mas não tá Estão chegando fazendo aqui não. obra aqui. Não Bom, chega, então não. vamos lá. Não, não, tá chegando nada, não. Mas vamos Ah, lá, porque o padre já tem que fugir, que ele tem muito compromissado. Mas tá curto hoje. O meu deu quase, não completei 3 pagininhas, então tá curtinho hoje o programa. Mas, pois, gravamos quarta-feira, semana passada, né? À tarde. Dali eu já fui. Gravamos presencialmente, como vocês se recordam, lá na casa do Padre Renan. E aí, depois à noite, eu tive um jantar aí com o querido amigo Gui, nosso querido ouvinte. Ele disse que está só uns 2 programas atrasados, já escutou todos os 150 e. Acho que esse é o 155 programa. convidar É, ele para vir falar aqui então um dia, né? não, super gente boa, ele depois é de Curitiba, né, digo, tá morando em Curitiba, mas trabalha aqui em São Paulo, então aproveitei, já fazia tempo que eu não o encontrava, a gente combinou aí um jantar, foi bem agradável contar um pouco aí foi mais do seu trabalho mesmo, né, como ele está no trabalho, evangelizando e dando testemunho no seu trabalho, e pô, bem bonita, bem um grande profissional, então pois foi bem um jantar agradável aí na quarta noite aí em São Paulo. Depois já voltei para casa, depois do jantar. Aí quinta-feira tivemos o passeio. Aqui estavam toda semana, desde o sábado anterior até o domingo antes de ontem. Estavam aqui conviventes, jovens, fazendo um pouco a experiência do nosso noviciado aqui no seminário do Maria Mater Ecclesiae, né? Tiveram aqui, eu acho que eram 10 jovens conviventes, entre eles os seminaristas menores, né, da Apostólica lá de Curitiba, do último ano do segundo grau, né, que provavelmente já o próximo ano vem para fazer a experiência do candidatado. Então eram uns 10 jovens. E aí, pois, eles tiveram essa quase 8, 9, 10 dias aqui, com os irmãos, convivendo tudo. Tiveram retiro, foi uma experiência boa para eles, para os conviventes, têm pois, boas perspectivas para o próximo ano, para entrar no viciado, né, para começar o candidatado, pelo menos. E aí, na quinta-feira, eles tiveram um passeio aqui num parquezinho aqui em Budas Artes, aqui pertinho da casa. E aí eu fui lá conviver um pouco com eles, né, pela manhã. Cheguei lá, depois estiveram jogando jogos de mesa, alguns jogando vôlei, outros de futebol. E aí depois tivemos almoço, levamos um sanduíche, né? Clássico, pão, queijo, presunto. Ainda tinha até tomatinho, tava fino o negócio. Tomate, acho que tinha alface também. Mantendo a tradição. Na verdade, o tomate e o Claro. alface já superou a Já teve nossa um geração, upgrade, né? já teve um Já elevou upgrade. aí o negócio. Só que lá não pode acender fogueira, lá nesse parque lá não pode acender fogueira, não pode Ah, levar não. churrasqueira, não pode Se nada. não tem Então, mexidão, daí não não dá, né? teve mexidão. Então, mas foi legal ali, né? Comemos, estiveram conversando, aí depois já tive que sair depois do almoço, que já ia já para minha grande atividade de Jacaraí, meu basquetinho na noite, né? Tivemos ali nosso basquetinho na quinta-feira à noite de Jacareí, depois já fiquei lá por São José lá. Sexta foi um dia mais tranquilo, à noite eu já tive dentista lá em Taubaté,
E me pediram assim meio na sexta mesmo, voltei para Jacareí para ter a adoração em bênção no reencontro da Missão Jovens, no Retiro Reencontro da Missão Jovem ali de Jacareí. Foi bonito ali poder estar com eles, dar a bênção, né? Depois já voltei para casa, descansar. Sábado já tive a missa pela manhã do CTA, tomei café da manhã com o Padre Mário, que estava por aqui, ontem já retornou para Roma, né? Veio passar uns dias de férias aí com sua família e teve uma semana aqui em São José para terminar de organizar toda a realidade ali do reino em São José, Jacareí. Tivemos esse café da manhã ali com a família do Marielce e a Camila no CTA. Depois tive o almoço e confissões lá no Reencontro novamente. No sábado voltei lá em Jacareí para poder estar atendendo aí um pouco os jovens na confissão. E depois já tivemos na tarde, no início da tarde, a reunião dos formadores do Reino Cristo, aí quando, com o Padre Mário e a avaliação do semestre. Uma reunião bem longa, foram quase 3 horas de reunião, mas foi bom para poder organizar bem o semestre, né? Tivemos aí um pouco a eleição do colégio da localidade, então foi uma boa reunião, assim, vimos um pouco a avaliação do semestre, como está cada sessão, então foi bem frutuoso o encontro, a reunião. E aí depois do jantar aí mesmo na casa do Edmar aí, a Ana, que estivemos aí na reunião, já voltei já novamente para São José, que domingo já tinha missa do CTA, aí tivemos ali o café da manhã com o povo ali de Deus ali depois da missa, e depois almocei com o Gabriel Maia, aí tá contando aí já os preparativos para o seu matrimônio, que vamos celebrar em novembro, e já voltei para Itapecerica aqui depois do almoço, já chegando aqui no final da tarde já. Sempre nosso querido trânsito de São Paulo, que é impressionante. E aí, segunda-feira, fui então levar o Padre Mairo até o aeroporto, tive meu treino, e depois aí tivemos nosso dia comunitário, e hoje aqui já tivemos nossa missa, nossas laudes em comunidade, nossa missa concelebrada, e nossa adoração aí já tivemos, já como diz, tá tudo pago aí da parte da manhã, né? Porque ainda tem mais orações e atividades pela tarde também, né? Já fiz meu ofício de leituras, falta minha hora média aqui, mas aí, já, daqui a pouco terminando aqui, já rezamos nossa hora média aqui. E aqui estamos já gravando com vocês. Assim foi um pouquinho a semana, né? Não muito intensa, mas já com umas atividades, já preparando já essa semana que vai ter matrimônio, vai ter bastante coisa aí também. Muito bom, não muito intensa. Imagina quando é muito intensa, então, né? Como é que vocês já, nossos ouvintes já conhecem aqui o Padre Felipe? Bom, eu, na verdade, depois da gravação do podcast, saí correndo para. Eu tive uma aula, né, com a Juju, e depois saí correndo para visitas que eu tinha na noite da quarta-feira. Visitei aqui a família de uma das nossas coroinhas, a Sofia, muito agradável ali uma noite com eles. Voltaram de Minas, então comemos uns bons queijos mineiros ali, né? Um cafezinho muito gostoso. Depois, na quinta-feira, eu me dediquei a preparar alguns cursos que eu tive aqui de manhã e na tarde fui levar algumas cartas a uns sacerdotes. Nós estamos preparando para setembro o Cerco de Jericó, na paróquia Santa Edviges. E como sabe, os Legionários de Cristo não é que somos muito carismáticos e o Cerco de Jericó implica, pela espiritualidade do Cerco de Jericó, implica um pouquinho de ânimo, né, no negócio. Então a gente foi convidar padres de fora, padres diocesanos, etc., que têm esse carisma do fogo, né, para poder celebrar aqui para nós o Cerco de Jericó. Eu estive levando cartas, conhecendo os padres, foi também um momento muito bom. Depois já voltei correndo que eu tinha atendimento, juramento na paróquia, adoração, Santa Missa, enfim, tudo que nós temos nas quintas-feiras. E depois, na sexta-feira, para mim foi uma experiência muito bonita, porque tivemos 3 dias de festa durante o mês de julho. Além da festa da Paróquia Nacional de Guadalupe, foi um dia de festa grande, mas na Paróquia Santa Edviges, nossa outra paróquia também que atendemos aqui em São Paulo, tivemos 3 sábados de festa. E foi, graças a Deus, muito bom. Muita gente colaborou, doou, né, alguma coisa para a festa, os comerciantes aqui do bairro. Então, eu dediquei a sexta-feira toda, junto com alguns paroquianos da Santa Edviges, a levar cartas de agradecimento aos nossos amigos ali do comércio do bairro. Enfim, foi também muito bom, porque eu estava andando no meio da rua
né, como padre, e parava alguém, cumprimentava, o padre, quando vem aqui na minha casa, enfim, as pessoas estão muito sedentas, né, também de ver o padre andando no meio da rua, no meio do povo, e ali estivemos fazendo esse trabalho de levar as cartas de agradecimento às pessoas no comércio, mas sempre encontrávamos pessoas na rua, parava para conversar, cumprimentar, dar a benção. Foi muito, muito bonito também para mim. E depois tive um jantar ali na casa de uma dos paroquianos também, outro coroinha nosso da Santa de Virges, a Paloma, o Rafael, o coroinha Nicolas, que é muito simpático e muito alegre quando está servindo na missa. Então, a gente é, teve ali o nosso jantar visitando paroquianos, então foi muito bom também. No sábado, eu celebrei a missa, eu tive atendimento na paróquia de manhã, celebrei a missa na capela da Unítalo, na paróquia Carlo Acutis, na capela da Universidade Ítalo-Brasileira, e depois saí correndo para Itatiba, fui dar uma bênção de casamento para o casal Bianca e Marcelo, que celebraram a festa do seu casamento nesse sábado. Casamento que eles já tinham recebido, são paroquianos nossos, paroquianos assíduos, né? Um casal jovem que todo domingo está na missa. Eu celebrei o casamento deles como sacramento na igreja. E ontem fizeram a festa aberta a familiares, amigos, convidados. Ontem não, perdão, sábado, né? E foi em Itatiba, numa fazenda, um local de eventos muito bonito. E aí eles me convidaram também para ir lá, estar presente, mas também dar a bênção nessa celebração mais festiva, né? Sabem que os sacerdotes não podem celebrar sacramentos, sacramento do matrimônio fora da igreja. Então, muitas vezes as pessoas querem celebrar casamento num lugar de eventos bonito, etc. Então, não se pode. O que muitas vezes nós fazemos é celebrar o sacramento na igreja, casamento, e depois, na festa que a pessoa quer fazer, organizar grande, pode fazer também. O padre vai para dar uma bênção. Foi o que eu fiz. Foi muito bonito estar aí com familiares, amigos, pessoas que de repente não estão muito próximas da igreja e ter um padre numa festa assim também dando uma bênção, umas palavras. Para eles é um momento muito impactante, né? Nunca viram um padre assim, nunca viram uma celebração tão bonita assim. Enfim, já recebi isso para o padre Felipe morrer de inveja. Depois dessa bênção, recebi um convite para celebrar um casamento em Gramado, na Catedral de Pedra, então Canela, né? Canela, acho que é Canela. Sim, sim, E Canela, a Catedral de Pedra. então vamos ver, né? Eu só falei para eles que perguntei se era festa ou era celebração sacramental na igreja. Falaram, não, para celebração do sacramento na igreja. A gente participa da missa sempre e tal. Falei, ótimo, vamos lá também, né? Não sei quando ainda, estamos conversando, mas enfim, fica aberto aí aos convites também, hein? O povo que quer convidar a gente para Pode convidar dentro o do Padre direito, Neco também pode dentro convidar das também. normas do direito canônico, a gente vai feliz, né? Uma alegria sempre. Então, isso foi sábado, celebrei ali, depois a bênção, a festa foi 4 da tarde, aí por umas 7 horas eu já saí de Itatiba, depois da festa, e quando começa o povo dançar e tal, o padre já vai saindo, né? E aí eu fui para Itu visitar meus pais, passei a noite ali com os meus pais e já cedinho do domingo eu estava celebrando a missa 8 da manhã, então esse domingo foi domingo de missas, normal, como todo domingo, temos 7 missas aqui para dividir-nos entre os padres. Sempre tem padres confessando também durante a missa, então a gente se desgasta muito nos domingos, não tem muito tempo para sair, mas é na igreja o tempo inteiro. É muito agradável. Uma escapadinha que eu dei, tinha um aniversário de uma paroquiana, eu fui ali de 3h30 a 4h30 dar um abraço, comer um bolinho e já voltei para celebrar a missa das 5 também na paróquia. Teve duas primeiras comunhões dos irmãos noviços aí, o padre Felipe, que organizaram, e depois já na segunda também nós tivemos nosso dia comunitário, caminhada no Parque Vila Lobos com os padres da comunidade, nosso almoço comunitário. Eu dou uma aula, um curso toda segunda noite e já na terça acordamos cedo também, como sempre, rezamos juntos em comunidade, nossa adoração, tomamos café e agora estamos aqui já gravando com vocês. Então, é isso, eh, espero que também esse entretenimento santificante vá ajudando a gente a entender
né, a beleza, a grandeza da vida sacerdotal e o empenho, o cansaço também, porque disso se trata, ver um pouquinho o que os padres fizeram na semana para vocês continuarem rezando por nós, que eu acho que é o mais importante, né? Muito bem, o Padre Felipe hoje está aí para tratar-nos o tema proposto hoje. Isso aí, pessoal. E hoje vai ser, como eu falei, vai ser mais rapidinho, não vai ser algo muito longo, mas queria, né, já que tivemos alguns programas comentando sobre os exercícios espirituais e algumas realidades próprias dele, né, como é o discernimento, o programa que fez o Padre Renan, também teve outro programa sobre o próprio exercício espiritual. Pois e como ontem celebramos a festa desse grande santo, Santo Inácio de Loyola, dia 31 de julho, que foi quem inventou, né, foi inspirado para, né, fazer os exercícios espirituais, né, e eu também, de modo pessoal, eu aproveitando ainda os frutos desses dias de oração que experimentei faz pouco tempo, agora em julho, né, início de julho, gostaria de trazer, pois, esse outro tema muito próprio dos exercícios espirituais, que é o exame de consciência, né, a prática do exame de consciência que não é inventada por ele, né, porque ele remonta verdadeiramente ao início do cristianismo, né, que de modo breve consiste nessa revisão de pensamentos, palavras e ações com a finalidade de realmente verificar, né, a sua conformidade de vida com a vontade de Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo. Né? Essa é a ideia, né, central, né, do exame de consciência. São João Crisóstomo chegou a dizer que se uma pessoa se empenhasse num bom exame de sua consciência, dentro de um mês seguramente estaria no caminho da santidade. Impressionante, né? Se realmente buscamos viver, né, o exame de consciência bem feito, podemos, né, ir trilhando o caminho da santidade. E embora o costume de fazê-lo como um meio eficaz de preparação para o sacramento da confissão, né, da reconciliação, o exame de consciência é uma prática recomendada para ser feita diariamente, né, e muito oportunamente, como preparação para a comunhão. Né? Em São Paulo, né, em sua primeira carta aos Coríntios aí, ó, tô meio aqui, o Corinthians está com a camisa do Corinthians aí, ainda tem jogo do Corinthians hoje, então já estou até errando aqui já. Primeira carta aos Coríntios, né? Ele diz, né, no capítulo 11, examine-se cada um a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Então, esse link também, essa realidade dessa, né, união, desse exame de consciência para poder receber, né, a comunhão, para poder receber bem, né, a Eucaristia. Mas certamente foi Santo Inácio de Loyola um dos santos que mais ênfase vem a dar ao exame de consciência nos seus exercícios espirituais, né, afirmando que a eficácia dos exames está, sobretudo, no modo como auxilia a alma, mantendo vigilância sobre as ações do dia para adquirir cada vez mais o conhecimento de si mesmo. Então era importante para Santo Inácio, que mesmo que chegou a dizer que mesmo que um jesuíta estivesse doente, impedido de rezar, de frequentar os sacramentos, estava dispensado de tudo, exceto do exame de consciência, né? De tamanha importância que Santo Inácio via em relação ao exame de consciência, né? Para realmente, né, não deixar a oportunidade de poder ter esse momento de oração, porque em si o exame de consciência, antes de tudo, é isso, é um momento de oração, de encontro com Deus. Santo Inácio faz ainda a distinção entre o exame particular e o exame geral, né? Particular consistindo nessa vigilância de um defeito em particular, normalmente o defeito dominante, né, que cada um de nós trazemos, e da busca da prática da virtude oposta, né? Que pode ser feito ao longo do dia, mais de uma vez, sempre que sentir necessidade, aí pois vamos comentar um pouquinho mais adiante dos 3 momentos que se faz geralmente, e também tem o exame geral ou o exame diário, que é um exame de consciência de todas as ações do dia que tenham relevância para a vida espiritual. Né? E tem como base os mandamentos, os conselhos evangélicos, as principais virtudes, a realização dos deveres do próprio estado de vida, né? Além do grau de vontade e o espírito de oração, que entram dentro dessa realidade, desse exame geral, esse exame de consciência que podemos estar fazendo. Né? Catecismo da Igreja Católica, número 1435, também alguns números antes, vai ressaltar, né, a importância do exame de consciência como uma via para a conversão do cristão, que se realiza na vida cotidiana.
né, a quem o apelo de Cristo à mudança de vida continua após ter recebido o batismo. Né? Para que fazemos o exame de consciência? Porque, pois, ainda levamos, infelizmente, pois, as consequências do pecado original, e porque pecamos, e porque temos defeitos e limitações, e o exame de consciência, né, como São João Crisóstomo disse, como esse caminho de santidade, é o que vai nos ajudar a ir traçando esse caminho mais de acordo com a vontade de Deus. São Clemente de Alexandria dizia: parece, pois, que o mais importante de todos os conhecimentos é o conhecimento de si próprio, pois quando alguém conhece a si próprio, ele há de chegar ao conhecimento de Deus, né? Então, uma grande importância do exame de consciência é poder ir se conhecendo mais profundamente, né? Como comentei, nessas próprias limitações, defeitos, pecados, né? Defeitos dominantes que ainda levamos, que, pois, né, o defeito dominante, para ser mais concreto, né, para ir trabalhando essa realidade, né? E por isso, desse modo, conhecer-se é necessário para dominar-se, né? E o conhecimento dos próprios defeitos, das fraquezas dominantes, bem como das virtudes mais praticadas, vai auxiliar no progresso na prática das virtudes e no triunfo sobre as más inclinações e no amor a Deus, né? Porque é o que nós queremos, é amar a Deus, né? E a fonte e o objetivo e a razão de ser do exame de consciência, tudo é para o amor e a glória de Deus. É isso que temos que ter presente, né? Não é simplesmente porque quero uma perfeição, vamos dizer, mundana, por dizer, do mundo, uma perfeição de não ter, né, senão para o amor e a glória de Deus, né? E assim, pois o exame de consciência, antes de ser somente uma recordação das faltas cometidas, é uma maneira do cristão indagar a si mesmo acerca das razões que o levaram a cometê-las e buscar, com a ajuda de Deus, as motivações e instrumentos necessários para vencê-las, fortalecendo assim o autodomínio e a vontade interior. Então, pois o objetivo, né, principal do exame de consciência é nos dar um conhecimento profundo de nós mesmos, de nossas misérias e grandezas, para poder assim pedir perdão a Deus e gradualmente ir progredindo nas virtudes que nos são necessárias para a nossa salvação e santificação. Podemos, né, defini-lo como uma introspecção, né, um olhar dentro da nossa própria consciência para analisar os atos bons e maus que temos realizado e qual é a atitude fundamental da nossa alma diante de Deus e da nossa santificação. É necessário fazê-lo com toda a sinceridade e humildade, né, com ânimo sereno e imparcial, sem inventar desculpas para nossos defeitos, nem se empenhar escrupulosamente para encontrar faltas onde não existem. Perdão? E aqui eu acredito que é bem importante, né, ressaltar essa realidade, né, pois é um momento de oração. Então, eu estou no meu diálogo com Deus, eu estou na minha união com Deus, eu estou diante de Deus, nosso Senhor, e pois eu estou diante de quem pois me conhece e me ama, né? E eu com sinceridade e humildade vou repassando pois, a minha vida e vou colocando diante do Senhor. Não vou tentando achar desculpas, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, porque, né, para os meus defeitos, para as minhas ações. Nem tampouco vou atuar de modo escrupuloso, buscando coisas que não tenho nem feito, nem faltas que não existem nas minhas ações, né? Eu vou com sinceridade e humildade, né? Diante de um Deus que me conhece, que conhece o meu interior, que conhece além daquilo que eu verdadeiramente conheço. Então, pois eu com sinceridade, com tranquilidade, né, com certa imparcialidade frente à revisão da minha vida, pois eu coloco tudo nas mãos de Deus. O tempo de dedicação ao exame pode variar muito, né, de acordo com a frequência das confissões e as necessidades pessoais, mas uma forma de simplificar esse trabalho é fazê-lo realmente diariamente, anotando, se possível, né, na medida do possível, as faltas, né, ou as realidades que eu desejo dentro de uma agenda espiritual, de um caderno pessoal, para assim também, antes da confissão, eu já tenho, né, um, já um bom exame, e vai bastar somente resumir mentalmente o que eu preciso confessar e com um único olhar, né, sobre aqueles
dias, semanas que eu estive fazendo o exame da minha consciência, pois eu já tenho bem preparada a minha confissão, né? E desde um olhar muito mais sereno e profundo, e não às vezes, né, como as pessoas chegam correndo, sentando ali, ou se ajoelhando, para confessar-se sem ter feito realmente um bom exame e não recordando as próprias faltas, nem as motivações, né? Sempre uma boa confissão vai ser fruto de um bom exame de consciência, né? E não só feito ali, aqueles 5 minutos ali, quando o padre chegou e tem uma pessoa na minha frente, né? Sobretudo quem faz esse exame de consciência de modo frequente, né? Então, também assim a consciência vai sendo eh, eh, até mesmo a preparação da confissão e a confissão vai sendo perfilada, vai sendo pois, detalhada não em minúcias, mas em precisão, né, daquelas realidades que eu ainda preciso pois, crescer, melhorar, né? Então, pois, o exame de consciência vem ajudar em tudo isso, né? Mas Eu mais do acho que que... é, Pode comentar, pai. desculpa, eu acho que é interessante, né, padre, pensar que nós podemos falar de dois, bom, talvez de mais, mas de acordo com o que você está falando agora, de dois modos ou dois tipos de exame de consciência. Um exame de consciência cotidiano, exame de consciência para crescer na delicadeza de consciência, para crescer na consciência do pecado, crescer também na luta contra o pecado, né? Eu acho que esse exame de consciência cotidiano para superação pessoal, cada dia um crescimento espiritual, né? Vai ajudando também. Nós já falamos aqui sobre projeto de vida espiritual, sobre o tema do funcionamento do organismo da vida espiritual. Então, o exame de consciência ajuda isso. Não tem crescimento espiritual sem exame. Esse exame cotidiano ajuda nesse crescimento espiritual, porque eu vou percebendo, de repente, quais são as virtudes que eu tenho que trabalhar mais, etc., né? Agora, existe o exame específico para a confissão, que é o que o Padre Felipe mencionou agora, né? Que é necessário também, para a validez da confissão, fazer um bom exame de consciência. Não chegar assim e começar a pensar, como acontece muitas vezes, pensar no confessionário o que eu tenho que confessar, né, já estando dentro. Então, certamente o que o Padre Felipe disse é bem verdade, né, que quanto mais exames de consciência cotidianos fazemos, quanto mais crescemos nessa prática do exame cotidiano, mais vai ser fácil depois fazer o exame de consciência próprio para a confissão. Mas eu diria que são dois campos específicos, diferentes, né? Um é o exame cotidiano, o outro é o exame específico para a confissão, que é aquele que você faz pensando propriamente nos seus pecados cometidos em preparação para a confissão. O exame cotidiano implica tudo isso que o Padre Felipe está dizendo, que eu acho que é muito mais do que propriamente preparar a sua confissão, né? Porque mais do que o número de vezes que você pecou, porque isso sim é necessário dentro do sacramento da confissão, é importante investigar as causas de estar se repetindo ou ter acontecido, para que você possa combater a raiz do problema, né? Então aí e aqui já tá o galinho aí, tá baixinho aí, agora acordou o galinho. Primeiro ele deu meio, tava limpando a garganta aqui, agora ele já acordou É o aqui. frio, chegou o frio agora de É, novo, né? Deve tá, minha garganta deve também se tá igual do esquentar. galinho aqui. Minha garganta é igual do galinho, tá muito bem, não, mas vamos ver, tomara que a pessoa consiga entender aí na gravação. Mas já estamos bem, estamos na metade do tempo, estamos na metade do que eu tenho para apresentar, estamos bem de tempo aqui. Mas então, mais do que, eu comentava, né, que mais do que o número de vezes que eu pequei, pois fofoquei em 3 ocasiões, pois briguei com o meu irmão em 2 ocasiões, né? Faltei, né, vou dizer a missa, mas isso não deveria nem acontecer, né? Mas faltei a missa 2 domingos, então, pois, né, mais do que simplesmente no exame de consciência, isso é para a confissão, é importante, é necessário, mas dentro do que é o exame de consciência diário, é mais do que o número de vezes, é investigar por que eu briguei com meu irmão, por que eu faltei à missa, né? E que vai ajudar depois para também na minha confissão,
Pois eu faltei a missa porque eu estava com preguiça. Né? Realmente tô meio preguiçoso, então eu tenho que trabalhar na preguiça, eu tenho que ver se esse é meu defeito dominante e começar a colocar os meios. Então, o exame de consciência vai estar identificando durante o meu dia, né, os momentos que eu estou sendo preguiçoso para poder buscar a virtude contrária, né, a fortaleza, né, a perseverança, a constância, para poder perseverar. Então, nisso vai ajudar, né? Encontrar, combater a raiz do problema, né, encontrar e combater a raiz do problema. Né? Alguma dessas ideias também, das que eu vou apresentar aqui, estamos alguma dessas ideias de um livrinho aí, de um PDF do nosso querido amigo, né, de Varginha, grande William Afonso, que ele preparou uma guia prática do exame de consciência, e aí, pois, apresento aqui essa guia prática, mais ou menos, que eu posso, penso que vai ser de grande ajuda para cada um de vocês. Então, aqui já é essa guia prática que o William Afonso preparou, e que eu creio que pode ser ajuda para poder viver durante o dia, né? Ele separa, então, o exame particular do exame geral. Então, o exame particular, que é o tipo de exercício espiritual para adquirir uma virtude específica, contrária a um defeito que se quer extirpar. Né? E você pode realizá-lo em 3 momentos do dia, ou, né, nós temos costume, né, antes do almoço e à noite, né, antes nas orações da noite. Né? Então, tem 3 momentos que se pode fazer. Tem um momento que, né, ele colocou como preventivo, alguns colocam que é de manhã ao se levantar, propondo-se emendar da falta concreta que você quer evitar, né, meu defeito dominante, como dizia talvez, a preguiça. Então, pois já na manhã, né, nós colocamos um pouco essa ideia dentro do oferecimento de obras, quando vamos oferecer as nossas obras e ter esse momento também de reflexão das atividades que nós vamos ter e da virtude que queremos adquirir para o dia, daquela realidade que queremos trabalhar. Outro momento é antes ou depois do almoço. Nós geralmente fazemos antes, que é emendar-se, né, fazemos esse exame de consciência, né, de 10 minutos, que é emendar-se das faltas cometidas pela manhã em relação à virtude ou defeito e renovar os propósitos para a tarde, para a minha vivência para a tarde. E depois à noite, aqui ele colocou depois do jantar, né, para analisar como foi a parte da tarde e reforçar o propósito de melhoria para o dia seguinte. Né? E isso pode ser feito em uns breves minutos, né, 5, 10 minutos, de ver como foi o meu dia. Eu até comento que não precisa necessariamente ser uma coisa marcada no relógio. Né? Eu faço a revisão do meu dia, eu termino essa revisão, né, com certa profundidade da minha tarde, e pois ali já faço pois uma revisão e pois já, né, renovo o propósito de melhoria, né? E seriam os exames particulares que eu posso buscar durante o dia. Depois tem o exame geral, que por meio desse exame, pois você procura ter uma visão mais geral sobre a sua vida. Né? Convém mais ser feito à noite, antes das orações para dormir ou antes das completas, né? Dedicando aí mais ou menos uns 10 minutos para isso, e consiste mais ou menos nesses seguintes passos. Primeiro, agradecer a Deus pelos benefícios recebidos durante o dia, pedir a graça de conhecer os pecados e detestá-los, né? De modo mais profundo. Depois um exame detalhado, né, talvez de hora em hora, sobre pensamentos, palavras e ações, ou de atividade em atividade, né, de repente, pois, né, na manhã eu passei toda a manhã estudando, pois, né, pois vi minha motivação, se eu fui preguiçoso, se eu me organizei, né. Depois pedir perdão a Deus, no final desse exame, e fazer esse propósito de emenda, rezando aí um Pai Nosso, um pequeno ato de contrição. Né? Então, pois, desse modo eu faço já no final do meu dia, na noite, né? Pois antes das completas, como fazemos geralmente, tendo esse momento para esse exame geral da própria consciência. Há um método criado pelo padre Joseph Tissot, que é do livro Como Aproveitar as Próprias Faltas, um livro clássico aí, que temos, que no noviciado lemos, né, que consiste em 3 questionamentos pessoais e pode ser feito a qualquer momento do dia. Né, que basta perguntar: onde está o meu coração? Né, naquela atividade, naquele encontro, naquele trabalho, onde está o meu coração, onde estava o meu coração nesse momento, estava realmente fazendo aquilo, querendo aquilo, me arrependo disso, né? Arrependo-me disso, se tem algo que arrepender-me, e que resolução vou tomar. Né? Pois é.
nessa atividade, pois no meu estudo pela manhã, pois estava realmente com uma preguiça, eu estava cansado, sinceramente cansado, mas porque também não me organizei, eu dormi tarde, então, pois, e que resolução vou tomar para, né, mudar essa minha atitude ou mudar essa situação, né? Então, onde está o meu coração? Arrependo-me disso, que resolução vou tomar? Esses 3 questionamentos pessoais que o Padre Joseph Tissot, né, propõe como fazer para esse exame particular durante o dia, né? E a eficácia, né, do exame em si vai depender dessa atitude com a qual é feito, né? De querer realmente buscar se conhecer, buscar ir adentrando, né, pois, naquelas realidades da minha vida que ainda pois, não estão de acordo com a vontade de Deus, né? E deixar de fazê-lo com frequência, ou fazer só por rotina, vai transformar essa prática em algo estéril sem sentido, né? Então, eu crio esse hábito, vou formando, fazendo com frequência, não vou deixando entrar numa certa rotina, senão, pois, no meio de realmente ir buscando pois, esse crescimento, essa via de santificação realmente, né? E fazendo tudo com esse espírito de oração, né? Conversando com Deus, né? Sempre recordar que, pois, tudo que fazemos, pois fazemos na presença de Deus, invocamos a presença de Deus. Invocamos, né, o Espírito Santo com oração, fazemos atos de fé, esperança e caridade, né, atento a esse momento, sem pois, buscar, sem deixar-se distrair com outras coisas ou preocupações, né? E são os breves minutos, né, que interrompemos e podemos viver com bastante tranquilidade, né, essa realidade. E dentro de Deus, né? O que fazer na hora do exame, né? Pois então, aí, de modo mais prático ainda, de manhã ao acordar, né, coloco-me na presença de Deus, agradeço pelo dia que se inicia, peço a graça para evitar tal pecado, tal defeito, tal situação, ou de alcançar tal ou qual virtude específica para a minha vida, pois, Senhor, que eu seja esforçado nessa manhã de estudos que eu tenho, né, que eu pois, realmente não sucumba à preguiça, senão que pois, tenha organizado a minha manhã para poder dedicar, né? Então, é assim, né, que eu posso usar uns minutos para esse momento de oração. É bom revisar mentalmente quais serão as atividades do dia. Ah, pois de manhã eu tenho que estudar essas 2 matérias, vou estudar de tal hora, né? Ou com quem eu vou me encontrar, onde eu vou poder ter ocasião, né? Que situação talvez eu possa ter uma ocasião para pecar e como eu vou poder evitar isso, pessoal. Pois eu sei que hoje eu estou um pouco mais cansado, sei que facilmente vou me render à preguiça ou a perder tempo nas redes sociais, então o que que eu vou fazer para isso? Então, depois vou deixar o telefone longe, vou tomar meu café reforçado, vou trazer ali para tentar manter-me mais acordado e assim eu vou pois, tendo em conta isso já nesse certo exame da manhã. Antes ou depois do almoço, né, igualmente me coloco na presença de Deus, agradeço pela manhã, como foi minha manhã, relembro os momentos que eu vivi durante a manhã, as faltas talvez cometidas, as vitórias alcançadas, dou graças a Deus, né, por ele ter me ajudado, me dado a sua graça, peço perdão, né, por minhas faltas cometidas, agradeço, né, os seus dons, suas virtudes, que me fortaleceram para, né, viver de acordo com a sua vontade e faço, né, uma firme resolução para a tarde, né? Pois à tarde agora eu tenho essa outra atividade, pois que talvez preciso de mais reforço de vontade, de fortaleza para poder terminá-la, né? Seja, né, um trabalho concreto que tem que fazer, uma atividade concreta, né? E depois do jantar, nesse terceiro momento, eu faço o mesmo procedimento, né, desse do almoço, né, analisando essa parte da tarde e tomando as resoluções para o dia seguinte. Ah, o que que eu fiz nessa tarde, né, pois como foi, né, pois agradeço, né, esses momentos vividos, né, vejo o que ali eu faltei, não me dediquei, né, aquelas graças que eu alcancei, pois agradeço a Deus e faço, né, essas resoluções para o dia seguinte. E assim, pois, é o exame particular que eu faço durante esses 3 momentos aí do dia. Algumas perguntas depois para o exame diário, né, o exame geral, na noite, antes de dormir, antes das completas, né, pode ser de ajuda, né, um pouco essas perguntas que pode, pois aí, preparando o meu coração também para
esse descanso também, né? E pergunto, né, talvez as perguntas que eu nomeio aqui, né? Procurei amar a Deus sobre todas as coisas ao longo do meu dia. Dediquei tempo à oração, à leitura espiritual, a outros momentos de piedade. Amei o próximo por amor a Deus quando o encontrei ou precisou de mim. O que fiz pelo meu próximo hoje, né? E penso no meu próximo dentro da minha casa, no meu trabalho, no meu estudo, na minha universidade. Quais foram as principais atividades do meu dia? Ofereci a Deus cada uma delas por alguma intenção especial que trago no meu coração, alguma necessidade de outras pessoas. Como foram meus pensamentos hoje? Pensei mal dos outros, desejei pessoas que vi ou que me lembrei, segui meus pensamentos sexuais, julguei as pessoas por algum motivo. Como foram minhas palavras hoje? Falei mal dos outros, falei coisas impróprias, tentei as pessoas à ira ou na impureza com minhas palavras, piadas ou histórias. Consegui me calar quando deveria, falei com prudência, animei os desanimados, trouxe esperança para as pessoas, critiquei os esforços dos outros. Como foram as minhas obras hoje? Fui preguiçoso e perdi o tempo sem produzir algo de bom. Descuidei da minha casa, das minhas responsabilidades. Fiz algo para melhorar o ambiente em que vivo. Ajudei as pessoas da minha casa, ajudei alguém que me pediu ajuda. Fui misericordioso com os que sofrem. Omiti algo que deveria ter feito. Cumpri com as responsabilidades do meu estado de vida. Como agi no meu trabalho, edifiquei, ou ao contrário, escandalizei as pessoas com minhas atitudes, com minhas palavras, com minhas ações, né? E depois de ir respondendo no meu coração um pouco essas perguntas, né? Terminar esse momento de oração com um ato de contrição, como temos falado. Costumamos fazer assim e seguimos com a preparação dos pontos da oração para o dia seguinte ou a oração do breviário das completas, né? Então, eu tinha comentado que esse exame também é de grande ajuda para a preparação da confissão, né? Tendo em mente que saber os seus pecados não basta, é necessário encontrar as causas deles, né, dos pecados, para poder combatê-las na sua raiz. E esse profundo conhecimento de si mesmo é o primeiro passo para a transformação em Cristo. Né? Daí se pois, tendo, né, podendo ter um diretor espiritual de confiança e de reta doutrina, pois além de um confessor fixo que possa, né, atender com uma boa frequência, então esse trabalho de crescimento espiritual será ainda bem mais eficaz, né, de autoconhecimento para poder ir trabalhando, né, o meu defeito dominante e pois conquistando as virtudes que necessito para a minha santificação no dia a dia. Então, tudo isso vai, pois, contribuir grandemente para a nossa santidade, né? Procurando se confessar pelo menos uma vez ao mês ou a cada 2 meses, né? Se consegue realmente ter já esse confessor fixo, né? Esse diretor espiritual que possa acompanhar, onde se pode aproveitar também para fazer desse dia, né, um dia penitencial, de maior serviço ao próximo, pequenos sacrifícios, principalmente naquilo em que pois, no coração estiver mais apegado. Talvez dar esmolas, dedicar mais tempo à oração, tudo isso vai ajudar a viver esse dia também de, pois, né, junto, né, todo esse exame que vai levando e depois ao exame da própria confissão, pois viver esse dia dessa maneira que vai ajudar grandemente a viver com mais fruto, né, esse dia também de graças também com o sacramento, né? Pois reler, né, as anotações dos exames de consciência feitos, pedir perdão a Deus e a graça de se arrepender sinceramente. Depois vai ao confessionário e diz de forma resumida, concreta e clara ao sacerdote os seus pecados. Então, pois, assim fazemos mais ou menos assim, pois é a proposta de se fazer, né, de viver esse grande meio de santificação, esse grande ato de piedade, né, que é o exame de consciência, que tanto, né, vai nos ajudar no nosso crescimento espiritual, na nossa santificação. Como eu falei, bem curtinho hoje, mas eu acho que bem prático e que é de grande ajuda, né? Então, pois uma realidade que, como eu comentei, Santo Inácio traz nos exercícios espirituais, né? Que nós buscamos fazer durante esses dias de oração, né? Claro que vai muito mais centrado
a realidade do dia, a oração, como foi feita a oração e todo, né, esse empenho ali, mas que, pois, é de grande ajuda para o nosso crescimento espiritual. Pois é um pouco Tem, isso, espero que tem seja um de ajuda. comentário, Pode tem um comentar o que quiser. comentário que eu faço que é, bom, eu deixo até uma dica aí, de repente, para o Padre Felipe preparar um tema para a gente do podcast que podia ser sobre. Acho, é que são tantos temas já, Padre, que eu sinceramente não me lembro. Sempre que eu vou preparar meu tema, eu tenho que olhar Eu lá no tenho que site olhar, para o exame ver. de consciência eu não sabia se a gente já tinha falado, então eu dei uma É, olhadinha por lá. Já são, né, mais 150, já é algo, já pois podemos dizer é, que é algo. Já falamos de algumas coisas aqui, né? bendito seja Deus. Mas eu não sei se nós falamos sobre os escrúpulos. Foi falado Não, já sobre os não escrúpulos? temos falado, e seria algo Não. bom, É o mas tema se quiser interessante aí para também. o Padre Felipe preparar. Por quê? Porque ele citou muito hoje, muito sabiamente, eu agradeço ao Padre Felipe, que o exame de consciência deve ser feito no ambiente de oração. E por que é importante fazer no ambiente de oração? Porque se não fazemos olhando para Cristo, e um Cristo amoroso, misericordioso, nós vamos fazer olhando para nós mesmos. E, na minha opinião, o grande problema dos escrúpulos é que é um egoísmo, porque eu olho para mim mesmo. Quando nós olhamos para nós mesmos, a nossa tendência sempre é desanimarmos com os nossos pecados. Quando nós olhamos para Cristo, não tem por que desanimar-me quando eu tenho um Deus que me ama tanto, né? Então, é importante fazer o exame de consciência não para afundar-me, e sim para que eu me aproxime mais de Deus. Por isso o ambiente de oração, por isso o diálogo com Cristo, por isso olhar para Cristo e ver um Deus que não me condena, que não me julga, mas um Deus que me perdoa, quando eu ofereço a Deus meu coração arrependido, certamente, né? Então, enfim, só colego aí o tema do exame de consciência, muito bem colocado, que deve ser feito em ambiente de oração, porque se eu não faço em oração, vai ser uma revisão de faltas, e uma revisão de faltas que vai me afundar. Mas deve ser uma revisão de faltas olhando para Cristo que me quer tirar dessas faltas para que eu cresça. Então, o sentido do exame de consciência não é para me desanimar, é sim para me levantar, para que eu cresça na minha vida espiritual, na minha intimidade com Cristo. Os escrupulosos tendem a se afundar cada vez mais, porque eu olho só para o meu pecado que eu não consigo sair desse pecado. Mas tem que olhar para Cristo, né? Mas seria um tema interessante aí, porque um escrupuloso, se faz exame de consciência 2, 3 vezes por dia, sofre demais. E o escrúpulo não é bom para a vida espiritual, né? Mas não sei, aí só uma deixa para que o Padre Felipe tenha outro tema para preparar para vocês. Quem sabe eu posso, você que também já tem toda essa experiência, quiser também. Vamos ver, vamos ver. Mas aí a gente pode dividir aí o trabalho aí também. Vamos ver, tem outros temas aqui também no gatilho aqui também. Mas é isso, pois agradeço aí a oportunidade, acho que, né, como o padre colocou, é para ajudar no nosso crescimento, né, na purificação, né, do autoconhecimento e não é simplesmente para ficar remordendo, né, pois de detalhes, né, que não tem nem a ver com realmente o crescimento espiritual, né. Acho que esse é o problema, às vezes, do escrúpulo, que às vezes não tem nada a ver com o crescimento espiritual, né? Se pega em realidades que não ajuda em nada o crescimento, né? Quando a nossa vida é realmente uma vida de centrar-nos com Deus, para Deus, né? Muito bem, muito obrigado, Padre Felipe. Agradeço aí aos nossos ouvintes, tenho certeza que vai ajudar muito também para o nosso crescimento espiritual esse tema, que é justamente um dos objetivos, já falamos, né, do nosso podcast, também ajudar você no crescimento espiritual. Está pendente aí a nossa peregrinação para Aparecida, né? O Guilherme mesmo já me perguntou, então, o padre vai fazer ou não vai fazer? Eu falei, isso tem que ver com o padre Renan, tem que sentar para ver isso aí. Não, Que por mim sim, só nós. outubro tá fechado de data, né? Já sabe que outubro já tá Não, apertado, já tá aí, né? faz lá por dezembro, na verdade. Só que assim, eu quero deixar aqui também aos nossos ouvintes, eu, vou ser bem sincero, estou assim muito sobrecarregado já de coisas, então eu não consigo parar para organizar uma peregrinação assim. Mas de repente, algum dos nossos ouvintes se dispõe a ajudar-nos, fica aí membro da equipe organizativa da peregrinação do Católicos do Sabia para a Aparecida. De repente, alguém escreve e se oferece, olha, eu ajudo, então vamos lá, vamos buscar aí
hotel, datas, preço, custo, camisetas, e sai. Porque se for depender do Padre Felipe e de mim, realmente eu acho que vai ser bem difícil, porque a gente já está muito sobrecarregado, né? Ou só se for para fazer uma coisa de um dia também, né? Um bate e volta, não sei, depois temos que ver aí, né? Ótimo. Mas aí fica o convite a algum dos nossos ouvintes, de repente se dispõe, e vai ser uma coisa muito boa a gente se encontrar lá também, né? Obrigado, Padre Felipe, obrigado a cada ouvinte, que Deus abençoe vocês. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Vamos pedir uma oração especial pela Jornada Mundial da Juventude, foi o programa passado. Eu estava aqui conversando já com o Padre Felipe. Claro que existem coisas boas, claro que existem coisas boas, né? Os jovens muito dedicados, dispostos à santidade mesmo. Mas enfim, não é muito alentador o que os nossos bispos estão propondo. Eu acabei de receber aqui uma notícia, então, enfim, eu digo, as pessoas estão me escrevendo e eu estou dizendo, olha, eu confio mais nos jovens do que nos bispos. Então, vamos rezar muito pelo fruto da jornada, que os jovens realmente vão dispostos a fazer um encontro com Cristo e, e perdoar os nossos erros litúrgicos e de outro tipo, para que a jornada realmente dê um fruto no coração dos jovens. Vamos colocar também essa intenção na oração nossa. Nos vemos na próxima semana, então. Que Deus abençoe. Maravilha. Deus abençoe a todos vocês e pois rezem também aqui por nós, rezem pelo Católico Sabia e pois contem com as nossas orações e a nossa bênção. Até a semana que vem.